Tá mais. Essa altura? Embaixo mesmo. Muito pouquinho. Só 2 minutinhos. Boa noite, gente. Já vamos começar já, tá? Série assistindo, a Basilissa, Décio, o Anderson, Ronaldo de Souza, a Helena, Nádia. Boa noite para todos, viu? Obrigado por estar acompanhando aí com a gente. Boa noite, pessoal. Vamos de novo dar início ao Evangelho, que todos possam aproveitar a mensagem, colocar seus familiares, seus amigos que possam estar precisando dessa ajuda espiritual, para que as nossas vibrações alcancem a todos no momento do comentário do Evangelho e na prece que vai de encontro às nossas necessidades nesses momentos de reclusão em casa, de que nós então possamos, juntos com a espiritualidade que nos acompanha, fazer essa corrente de orações em benefício de todo mundo, mas especialmente aquelas pessoas que nos conhecem e que nos pedem para fortalecer a sua fé. Vamos fazer a leitura então do Pão da Alma e passamos da prece em seguida e depois a leitura. Nós vamos lembrar hoje, tá? A pedido da nossa amiga Eliane, uma amiga dela que faleceu hoje à tarde lá no Alvorada, a Luciana Salles, tá? Então vamos encaminhar as nossas vibrações para a família dela, para os amigos e para ela, para que ela seja bem recebida no plano espiritual hoje. Donizete tá aí, a Jane, sua sobrinha. Oh, que bom. Aí. Marcelo, Lúcia, Maria Fernanda, minha prima, Ana Beatriz, a filha da Cecília e do José, a Leila, a Rose. Abraço para todo mundo. Muito bem. A leitura é detalhe. Não levarás do mundo nada que não for teu. A morte te despoja dos bens exteriores, até mesmo teu corpo entregas ao monturo. Tudo quanto retens não é mais do que pó. O teu nome, inclusive, um detalhe somente. Além da sepultura, o que conta é o que tu és. Maravilha de leitura de hoje. A Ângela do Amor Fraterno tá aí, boa noite, amigos. A Leide, a Meire, Silvia, trabalhadoras nossas lá. Da Casa da Prece. Isso aí. Muito bem. Vamos então elevar os nossos pensamentos, nos desligando ainda que temporariamente dos nossos conflitos diários, nossos problemas de todas as ordens. Vamos elevar nosso coração e buscar a Jesus,
o mestre e companheiro de todas as horas, que está conosco em todos os momentos, mas especialmente nesses em que estamos precisando do alento espiritual, juntamente com os nossos guias, nossos mentores e aqueles espíritos amigos que vêm em nosso Evangelho para nos auxiliar na disseminação do amor através das nossas vibrações, da nossa energia. Eles recolhem, transformam em remédio e levam aos locais aonde estão os nossos irmãos em sofrimento, padecendo de doenças de todas as ordens, mas especialmente nesses dias dessa pandemia do coronavírus. Que o nosso encontro de todos os dias resultem em orações mais profundas de recolhimento, para que eles estejam recebendo e melhorando-se mentalmente da condição que se encontra. Então, agradecidos a Jesus, a Maria Santíssima e a Deus nosso Pai, nós iniciamos então o Evangelho de hoje. Graças a Deus, que Jesus nos abençoe. Vamos lembrar também um pedido aqui. A Maria de Jesus está pedindo pelo amigo dela que faleceu ontem, o Ivan Pereira, tá? E vamos encaminhar nossas preces também. Nossa amiga Isabel, que já trabalhou com a gente na Casa da Paz, está aqui. Dalva Celeste. Donizete, lá de Santa Branca, que frequentador nosso. Seu Bruno, trabalhador também. Adriana, que é a Dimas e a Adriana. Tá mandando um abraço pra gente aqui, ó. Obrigado. Angélica. Vamos lá, gente. À medida que dá, a gente vai lendo aqui, tá bom? Tá meio desajeitado hoje, mas vamos lá. A caridade material e a caridade moral. Irmã Rosália, Paris, 1860. Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que gostaríamos que nos fizessem. Toda religião e toda moral se encontram nesses dois ensinamentos. Se eles fossem seguidos aqui na terra, seríeis todos perfeitos, sem ódios, sem conflitos. Direi mais ainda, sem pobreza, visto que do excesso das sobras da mesa do rico, muitos pobres se alimentariam, e não veríeis mais nos sombrios bairros em que vivi, durante a minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo crianças miseráveis precisando de tudo. Ricos, pensai um pouco nisto, ajudai com o melhor de vós os infelizes. Dai para que um dia Deus vos retribua o bem que fizerdes, para que encontreis, quando desencarnardes, um cortejo de espíritos agradecidos que vos receberão no limiar de um mundo mais feliz. Se pudesseis saber a alegria que senti ao reencontrar no além aqueles a quem pude ajudar em minha última encarnação terrena, amai, portanto, ao vosso próximo, amai-o como a vós mesmos, porque sabeis agora que este infeliz que afastais, talvez, seja um irmão, um pai, um amigo que rejeitais para longe de vós. E qual não será então o vosso desespero ao reconhecê-lo no mundo dos espíritos? Espero que tenhais entendido bem o que deve ser a caridade moral, aquela que qualquer um pode praticar, porque não custa nada de material, e, no entanto, é a mais difícil de se pôr em prática. A caridade moral consiste em vos tolerardes uns aos outros, e isto é o que menos fazeis neste mundo inferior onde estáis encarnados no momento. Há um grande mérito, acreditai em mim, em saber calar-se para deixar falar a um mais tolo. Isto também é uma forma de caridade. Fazer-se de surdo quando uma palavra de menosprezo
Escapa de uma boca habituada a zombar, não ver o sorriso desdenhoso que vos recepciona nas casas de pessoas que frequentemente, sem razão, acreditam ser superiores a vós, quando na vida espírita a única de humildade, mas de caridade, pois não observar os erros uns dos outros é caridade moral. Entretanto, esta caridade não deve impedir a outra. Pensai especialmente em não desprezar vosso semelhante. Lembrai-vos de tudo o que vos tenho dito. O pobre rejeitado talvez seja um espírito que vos foi caro e que se encontra momentaneamente em uma posição inferior à vossa. Reencontrei na vida espiritual um dos pobres de vossa terra que pude, por felicidade, ajudar algumas vezes, e a quem me cabe agora implorar por minha vez. Lembrai-vos de que Jesus disse que somos irmãos, e pensai sempre nisso antes de rejeitar um indigente ou mendigo. Adeus, pensai naqueles que sofrem e orai. Tem vindo sempre a mesma mensagem de formas diferentes para nós, né? Para nós espíritas, ou que trabalhamos no espiritismo, ou aqueles que frequentam as reuniões espíritas, já conhece o preceito da religião, né? Allan Kardec deixou para nós: fora da caridade não há salvação. Agora, que salvação é essa? Não é? Não adianta muito, e muita gente me pergunta isso, pessoas que estão ligadas muitas vezes ao crime, ao crime de tráfico das drogas, e ajudam as comunidades que eles vivem. Não é? Nas favelas, por exemplo, é bem comum um traficante distribuir cesta de mantimentos para as pessoas que estão ali, no mesmo lugar deles. Mas, de certa forma, isso é uma troca que está sendo feita com eles. Eu dou o necessário para vocês, dou cesta de mantimento. Por outro lado, vocês nos ajudam não nos denunciando à polícia, por exemplo. Então, por isso que a caridade moral, ela vem antes da caridade material. A caridade moral é aquela que não precisa recurso financeiro. É simplesmente visitar doentes, ir na casa de um doente que está precisando falar com a gente, que está precisando desabafar muitas vezes, porque as doenças psicossomáticas hoje são a maioria das doenças que acometem as pessoas nos dias de hoje. Né? Isso também está relacionado aos dias que nós vivemos, não mais relacionados à pandemia que nós estamos vivendo, mas antes disso, as famílias têm desagregado muito. Então isso leva, de certa forma, à solidão de pessoas dentro das próprias casas. Nós falávamos disso há poucos dias, do que a tecnologia tem feito de mal para nós. Ela fez muito bem para nós, porque nos tempos aí, 50 anos atrás, nós forçávamos muito o nosso físico trabalhando, carregando peso, fazendo muitas tarefas que as pessoas que são da minha geração ou um pouco antes fizeram também. E forçava muito o físico, forçava o nosso corpo físico. Então a tecnologia veio e trouxe as máquinas, as empilhadeiras, enfim, para nos auxiliar nessa parte pesada que o corpo sofria demais. Mas, por outro lado, trouxe também a internet, que é um meio de comunicação fantástico, pelo qual nós estamos falando todos os dias aqui, nesse horário, com mais gente nos acompanhando, participando, vibrando juntos. Mas, infelizmente, isso desviou por um caminho, ou por vários caminhos que prejudicam as pessoas nos dias de hoje. Elas se isolam do mundo, da família, das pessoas que estão próximas, e se conectam somente num aparelhinho, e ali passa o dia todo falando consigo mesmo ou com outras pessoas através do aparelho. Casais de namorados que namoram pelo computador são ligados ali, neurotizados, não é?
e às vezes nem se conhecem pessoalmente. Então, essas relações, que eu diria mais superficiais, de pouca duração muitas vezes, em que o crime também já invadiu, faz com que nós sintamos solitários no meio de muita gente às vezes. Estamos entre pessoas que nós não conhecemos realmente quem são. Então, quanta coisa acontece de negativo nesse meio, porque nós embrenhamos por um caminho que dificilmente terá volta se não houver o que está acontecendo hoje, para que as pessoas fiquem em casa, convivam em casa. Então, essa pandemia, vamos dizer, na ótica de muita gente, inclusive a minha, veio para que nós nos voltemos de novo para dentro da nossa casa, junto com os nossos familiares, para aquelas conversas que a gente tinha antes e depois parou de acontecer, porque estávamos atrás de computadores, atrás do celular, dos tablets, ou assistindo a televisão o tempo todo. E com isso nós fomos nos distanciando uns dos outros. E no tempo em que nós éramos crianças ainda, né? Aqueles que estão na mesma faixa minha de idade, né? Tá aí o Donizete, tá o Décio, tem bastante gente aí que tem a mesma idade minha, sem querer denunciar ninguém aí pela idade. Aí é sacanagem. Guilherme, né? Essa turma. Até o piolho era importante na nossa época, né? A gente pegava piolho e a nossa avó, nossa mãe sentava a gente no colo e ali ia catar os piolhos, passar aquele pente fino, dolorido no cabelo. Mas tirando aqueles piolhos da nossa cabeça, eles também tiravam os nossos conflitos, tiravam as nossas energias pesadas. Era um passe, literalmente falando. E quando a gente queria sair correndo para a rua para livrar daquilo, agarrava a gente para a camisa, puxava, vem cá, pioiento, senta aqui de novo. E aquilo tudo era muito, mas muito interessante, muito agradável. Nós ríamos disso. O contato era maior, né? Era um contato físico estreito. Hoje amoroso. Você não pode passar a mão no rosto de uma criança e você é pedófilo já. Você é considerado pedófilo. Eles estão te investigando. Estão falando isso, estão falando aquilo de você. Então você não pode chegar perto de uma criança mais. Então esses tempos saudosos não voltarão mais. Infelizmente. Tenho que dizer isso. Esses tempos não voltarão mais a nós. São tempos diferentes, são tempos outros. E a caridade também era feita de outra forma naquele tempo, porque os recursos eram mais escassos. Nós não tínhamos muitas condições financeiras, mas o que a gente tinha em casa a gente repartia com o vizinho do lado. Eu me lembro muitas vezes de ter mantimento somente nas latas, aquelas latas, aquele jogo de latas antigo, e vinha o vizinho e pedia um pouquinho de arroz, um pouco de açúcar, é o que a gente tinha. Ia lá, tirava um pouco e dava. Daqui a pouco éramos nós lá na casa deles. Então esse contato muito estreito que a gente fazia nos curava de algumas doenças. Doenças da alma, que eu chamo. Doenças psicossomáticas. A nossa cabeça está cheia de caraminholas nos dias de hoje. E nesse momento, quanta gente ainda não está com uma dúvida no coração, um problema na mente para ser solucionado, resolvido. E Jesus, então, que pregou a caridade o tempo todo, nos fala que nós devemos entregar a Ele os nossos problemas. Porque o jugo dele é suave e o fardo é levíssimo. Mas quem é Jesus para nós? Muita gente me fala, foi um homem que viveu há 2000 anos. Tenho dúvidas ainda de que Jesus, se viveu ou não realmente essa vida na Terra. Muita gente ainda tem dúvida disso. Outros vêm criticá-lo. Outros vêm inventar histórias de Jesus. Jesus era casado. Jesus teve caso com Maria de Madalena. Histórias inventadas de quem não tem o que fazer.
vem imputar essas coisas a Jesus. Aonde está escrito isso? Quando vem me falar, eu pergunto, me mostra no Evangelho ou na Bíblia, aonde está escrito que Jesus teve essa história que contam? Escarnecendo de Jesus, que é aquele que morreu na cruz, inocente, para nos legar a salvação. Do que nós temos hoje, do que nós temos como modelo, como guia, o Evangelho de Jesus. Então, a caridade moral é a mais importante de todas. É aquela que nós fazemos e não nos custa absolutamente nada financeiro. Nada. Não precisamos disso para fazer caridade. Muitas vezes é só escutar alguém. E eu já tive várias experiências dessas. Da pessoa vir falar comigo, tão desesperada, e falar meia hora e eu só ouvi. Quando terminou de falar, a pessoa me disse assim, foi a melhor consulta que eu já fiz até hoje. Mas eu não falei nada, mas eu estava precisando desabafar com o senhor. Agora, será possível que debaixo do mesmo teto, não exista um familiar, uma pessoa, o pai, a mãe, um irmão, que possa ouvir as queixas dessas pessoas que nos procuram todos os dias? Pessoas querem sair daqui e pregar a religião lá na África e largam os parentes morrendo de fome dentro de casa. Outros querem sair daqui para ali para se mostrar pelas ruas e larga o filho dentro de casa, precisando de uma palavra, precisando de uma correção muitas vezes para que não se inverne pelas ondas aí das drogas nos dias de hoje. Uma conversa somente, para manter o respeito dentro de casa. Muitos pais modernos me falam assim, eu sou amigo do meu filho, eu sou só amigo dele. Eu digo que ele está completamente errado, ele tem que ser o pai primeiro. O pai, para que o filho o respeite e siga os exemplos do pai. Hoje nós não educamos mais pela palavra. Antigamente sim. Os nossos pais falavam e nós ficávamos quietos. Hoje em dia não. Nós educamos pelo exemplo. O que se faça para o seu filho, o que você peça para que ele não faça também. Porque se ele ver, ele vai nos cobrar. Ele vai desviar do caminho. A mentira é a maior delas. Nós cansamos de falar para nossos filhos, você não pode mentir na escola, você não pode mentir para sua mãe, para o seu pai. De repente, toca o nosso telefone, o filho atende, é para o senhor. A primeira coisa que nós fazemos, fala que eu não estou em casa. Pronto. Mas ele fala para eu não mentir, mas ele está mentindo esse tempo. Que história é essa aqui? Ele sabe o que está fazendo. Então, essa caridade moral, essa caridade para com os nossos familiares, primeiro, é os que estão mais próximos de nós. Faça a caridade para o seu próximo. Quem é o próximo mais próximo? A família. A família. Não se esqueça de buscar essa ajuda em Jesus, nos bons espíritos que estão conosco o tempo todo, pois que são os nossos modelos a seguir. E na leitura da irmã que conta ali, quando ela desencarnou e quando chegou no plano espiritual, ela encontrou pessoas que ela ajudou aqui na Terra. Olha que alegria você chegar lá e encontrar alguém. Com o Dr. Bezerra de Menezes foi a mesma coisa. Ficou adoentado aqui, teve uma paralisia completa do corpo e ficou na cama muitos meses antes de desencarnar. Não conseguia falar mais. Mas as pessoas a quem ele beneficiou iam na sua casa visitá-lo. Ele era médico. As pessoas iam e ali tentavam conversar com ele. E ele só olhava para as pessoas. Quando desencarnou o Dr. Bezerra de Menezes, foi recebido no plano espiritual pela Celina. Celina é a mensageira da Virgem Maria. Olha esse grau de evolução que nós estamos falando. Ela trabalha diretamente com as falanges que servem à Virgem Maria no plano espiritual. Então ele despertou com a cabeça no colo da Celina, que ele já conhecia em desdobramento mediúnico.
e ouviu um coro, uma música suave de crianças, de muitas vozes cantando para ele. Ele desperta daquele sono da mudança de parâmetro, da mudança do plano físico para o plano espiritual, e pergunta para Celina, como ele costumava chamá-la: minha filha, quem que está cantando para nós? Ela então fala para ele: são as pessoas que você beneficiou na Terra. São filhos das pessoas que você beneficiou na Terra também. Mas eu não mereço isso. Merece. Por toda a caridade que você fez. Lembrado na Terra e no plano espiritual como o médico dos pobres. Olha que felicidade despertar no plano espiritual com essas pessoas que nós tivemos a oportunidade de ajudar, de fazer a caridade de todas as ordens com a gente no plano espiritual. Então, nos dias de hoje, em que há tanta gente precisando de ajuda, que há pessoas que estão ligadas a nós pela força do amor de Deus, que colocou essas pessoas nas nossas vidas. Será possível que nós não teríamos um tempo de orar para essas pessoas? De dizer para elas o quanto nós estamos vibrando em favor delas? O quanto nós estamos ligados com a espiritualidade maior em benefício delas? Podemos sim, podemos muito falar disso. Vamos passar para a parte da vibração, mas antes tem um recado. A Ângela está pedindo para orar pela filha dela, genro e netos que moram na Itália. Ah, perfeito. É a Ângela do Amor Fraterno, né? Isso. A Eliane aqui dizendo boa noite. A Adriana, lá do Centro Espírita Amor e Caridade de São José, está aqui acompanhando com a gente. Guilherme, a Dani, que ajudou a gente naquela sobremesa que foi vendida na Casa da Prece. Beijo, Dani. Muito bom. Juliana, também frequentadora antiga, desde a Casa da Paz. Perfeito. Pati, boa noite, aqui prazer poder ouvir vocês. Sueli Cuba, a Naira, o Décio falou que vai acertar com você essa questão da idade. Cuidado, depois ele acerta com você. O Décio é mais velho do que eu. Aí. E a Naira também falou que não é tão antiga assim, não. Ela não... Naira é nova ainda. Mas na época dela passava cada coisa na cabeça da gente para curar piolho. Pois é. Seu Agenor, nosso vizinho, tá aqui. A Dona Isilda, que tem acompanhado também tudo. Que bom. Todo dia. O Luan. Beijão, Luan. Reginaldo Moreira, lá de Pinda, do Lar Fabiano de Cristo. Oh, que legal. Abração, viu, Reginaldo? Legal, Reginaldo. Muito bem. Então, são essas pessoas que estão com a gente. Queria acrescentar só uma coisinha em relação ao assunto que a gente está vivendo, né, dessa pandemia, é que esse texto da caridade não material, nesse momento a gente que é espírita ou que tenha qualquer outra religião que sinta esse amor de Deus dentro de si, a gente tentar espalhar um pouco mais o amor, a paz, a tranquilidade, porque tem muita gente disseminando notícias fake, coisa que está tirando a paz das pessoas, estão deixando as pessoas nervosas, apreensivas, com medo. Então acho que é o papel nosso, principalmente nós que acreditamos na vida após a morte, e demonstrar através do nosso exemplo e da nossa crença, da nossa fé. Agora é uma hora de provar a nossa fé. De que tá bom, e se acontecer com a gente? E se acontecer? Nós não vamos morrer. A gente tem certeza disso, não tem? Então é a hora da gente provar, demonstrar e trazer essas pessoas para essa paz que o Espiritismo traz para a gente. Eu acho que os espíritas têm essa responsabilidade nesse momento, de trazer paz para as pessoas, tá? Então vamos passar
Aqui está outro pedido de oração pela família da Adriana Leandra e os companheiros de serviço na área da enfermagem. Adriana, a gente está sempre, todos os dias, orando pelos profissionais de saúde de todas as ordens, enfermeiros, médicos, pessoas que têm auxiliado, o SAMU, que tá em contato direto também com todas as pessoas, né? Então, a gente tem... foi um dos maiores motivos da nossa empreitada aqui do Evangelho Diário. Esse foi um dos maiores motivos, pelas pessoas que estão sofrendo por estarem confinadas, pelas que estão internadas, pelos médicos, pelos enfermeiros, por todos que estão envolvidos. E também pelos cientistas que, se Deus quiser, vão encontrar alguma coisa que nos ajude nesse desafio, tá? Vamos passar então agora. Muito bem. Essa história da morte aí pode ser com a gente, comigo ainda não, viu? Eu não, já falei para todo mundo, continuo falando que eu não vou morrer. Mas para aqueles que vão, eu desejo boa sorte lá no plano espiritual. Eu também não vou morrer, não. Vou orar bastante para essas pessoas. E o Décio, não estou dizendo que você vai morrer, não, mas pela sua idade, está bem mais avançada, muito cuidado aí no dia a dia. Fique em casa, Décio. Fique em casa, tá bom? Guilherme, um abraço para você e para a Lu também. Vamos Sucesso, lembrar da Lu vamos agora lembrar. também. Ela está com a cirurgia marcada para segunda ou terça, se eu não me engano. E nós vamos estar vibrando aqui para vocês, viu? Para que dê tudo certo por lá. Tá bem? Muito bom. Vamos, então, de novo, buscar a sintonia com os nossos irmãos espirituais, unidos a todos os nossos amigos, nossos familiares que estão também em oração nesse momento, aqueles que também fazem o Evangelho em casa, nesse horário. Nós vamos unindo as nossas mentes, os nossos corações com aqueles que são também prepostos de Jesus aqui na terra. Aqueles que trabalham divulgando a doutrina espírita, a doutrina que para nós é o consolador que Jesus nos deu, nos legou até o final dos tempos. Então, unidos em pensamentos, em vibrações, nas orações que fazemos, interligando nossas mentes com as mentes do mais alto, vamos pedir por aqueles que estão necessitados da ajuda espiritual. E que os nossos mentores, nossos guias, recolham-nas, transformando em remédio curador do corpo e da alma, para que nós possamos enfrentar nossos desafios todos, nossas provas de todos os dias, nossos problemas cotidianos, e ainda estarmos resistentes às doenças, principalmente essa nova que apareceu, porque maiores são os poderes de Deus em nossas vidas. Muito maior do que essas doenças são os poderes de Deus, que nos lega a sua energia para enfrentarmos tudo isso e ainda termos tempo de fazer a caridade para aqueles irmãos que estão em piores situações do que a nossa. Se olharmos à nossa volta, veremos que estamos em condições privilegiadas em relação a outros, mas ainda queixamos muito. Queixamos de tudo que nós temos. Nós olhamos sempre para o outro e achamos que está em melhores condições do que nós. Mas numa bela passagem do Dr. Bezerra de Menezes contando a Divaldo Franco que aquele que conheceu Jesus não é aquele que viu Jesus passar, é aquele que conheceu Jesus como nós. Nunca mais será o mesmo, porque ele deixa marcas em nós que nunca mais desaparecerão.
Aqueles que confiam na palavra de Jesus nunca serão entregues à própria sorte. Estarão com Ele em quaisquer situações, nas alegrias, nas tristezas, Ele estará conosco, dando a sua mão misericordiosa para nos dar forças a continuar a caminhar nessa jornada, nessa presente reencarnação. Nos momentos alegres, Ele também estará conosco, compartilhando da nossa alegria, da nossa felicidade. E quando estivermos com problemas dos nossos familiares que chegam até nós, Ele também vem para nos dar a sua opinião. Então, naqueles momentos de dúvidas, peça a Jesus o seu aconselhamento. Pergunte, conforme diz Maria Dolores, a poetisa, pergunte a Jesus o que fazer. E o amor verdadeiro de Jesus nos dirá como nos conduzir nesses momentos. Que a paz de Jesus esteja então entre nós, entre todos os médicos, trabalhadores da área da saúde, com a proteção dele para continuar salvando vidas mundo afora. Abençoa também os países que estão com a maior quantidade de contaminações. Abençoa todos que estão pelo mundo sofrendo com essa pandemia. Os dirigentes também, dirigentes políticos, abençoa todos eles nas melhores decisões a tomar nesses dias de indecisões. Paz de Jesus a todos e até amanhã, às 9 da noite, de novo, com o nosso Evangelho de Luz. Muita paz a todos. Boa noite. Mais um pedido de oração que a Andréia pediu. Tia Leila Alves Siqueira, que está com Parkinson, tá? Com certeza essas vibrações vão chegar até ela, tá, Andréia? E tem um amigo aqui que é lá do Líbano, tá assistindo, Billy. Que legal. Um abraço pro Líbano. Isso aí, gente. Obrigada por se juntarem a nós mais uma vez. Vamos firmes nesse propósito, respeitando as orientações. Hoje eu fiquei um tanto chateada. Fui no supermercado porque preciso ajudar, né, as pessoas. A minha avó, a minha tia que está reclusa com meu tio que tem problema sério pulmonar, então fui fazer compra para eles e encontro muita gente no supermercado. Mas muita gente no supermercado Chibata do bairro São João. Sem limite para entrar, tinha bastante gente lá dentro. Então, vi famílias, casais, tá tendo pedido todo momento para ir uma pessoa só. Vamos ver se a gente consegue respeitar isso para que a nossa cidade, nossa região, nosso país possa ter menos casos. Eu sei que tá difícil, mas vamos tentar seguir essa orientação médica, tá? Vamos ficar em casa o máximo que a gente puder, tá bom? Teve mais algumas pessoas aqui. Adriana, Anderson, Naira, Gislene, a Célia. Isso aí, Vasilissa. Ellen Ludmila, tem como fazer um dia com água fluidificada? Então, a gente não orientou vocês a respeito disso, passou batido, na verdade. Mas vocês podem colocar a água no local onde vocês estão acompanhando o Evangelho com a gente, que ela vai ser fluidificada da mesma forma como se vocês estivessem fazendo em casa sozinhos, tá? Então, cada um, se quiser colocar água, pode colocar, tá bom? Então, um abração para vocês. Mais um pedido de oração à família do Rodrigo e da Adriana. Um pedido do Gustavo. Ao Donizete, lá de Indaiatuba. A Leide, nossa amiga querida, que fez curso lá com a gente.
Tá pedindo para orar pro querido amigo José Carlos Peloia, que está internado na Policlínica de São José dos Campos, em coma induzido. Com certeza, Leide, a gente faz as nossas orações aqui antes de deitar, a gente inclui, tá bom? Então, um beijo grande para vocês, boa noite e até amanhã.